Eu sou Luzia Amélia, sou uma mulher negra, piauiense, artista da dança brasileira. Eu tenho feito um trabalho com dança há mais de 20 anos na cidade de Teresina, há mais de 25 anos na cidade de Teresina. Eu sou pesquisadora também, tenho um livro chamado Grafias na Pedra, Índices Evolutivos da Dança, que diz respeito às imagens rupestres como índices de dança, né, como informações de dança. E tenho meu mestrado na área de dança, meu doutorado, estou fazendo doutoramento agora na UFBA, na área de dança também. Fora isso, eu tenho um trabalho de coreografia, de criação em dança aqui no estado do Piauí, que eu acredito que seja muito relevante, né? Como a dança do calango, Mercado Central, Sangue, Baixa da Égua e tantos outros espetáculos feitos com os artistas locais, os artistas do Piauí. E aí eu acho que é muito em cima desse trabalho que eu venho também usando a dança como um campo, né, como um campo que me possibilita, de alguma forma, ser também uma ativista, né, na luta pelos direitos humanos, na luta pelos direitos da pessoa negra, pelos direitos da moradia e da liberdade, né, da liberdade de vida mesmo. Para mim, corpo é uma grande interrogação. É uma grande interrogação e não se encerra nisso. É uma espécie de experiência, sabe? Que muda a todo instante, sabe? É uma experiência que te faz existir, é uma experiência de existência em movimento o tempo todo, mudando os estados, mudando as ações. Ontem mesmo eu fui fazer uma oficina de dança esses dias e eu estava pensando nisso. Como é que eu entendo o corpo? Eu comecei a falar para as pessoas que estavam, para as mulheres que estavam na oficina, né? Que o nome da oficina era Movimentos Libertadores em Dança, e eu falando que uma das necessidades para que a gente possa ter movimentos libertadores e fazer movimentos libertadores em dança é a presença. Então, é estar presente, é realmente viver esse corpo. E esse corpo, para mim, ele é mesmo uma grande interrogação, mas eu consigo compreendê-lo como uma experiência de existência, né, que não se encerra no tangível, que não se encerra só na carne, que não se encerra só no que é visível. Mas eu acho que ele é muito mais energia, eu vejo isso muito mais hoje como energia, do que como a matéria em si. É claro que a matéria é o que é visível, mas ela é enganosa também, muitas vezes, né? E essa experiência, corpo é uma experiência, né? Eu poderia dizer assim, uma experiência, é uma experiência. Eu acho que eu busco, na verdade, eu sempre busquei, eu acredito, mas agora está mais evidente isso, que é direitos humanos, sabe? É muito doido isso. Eu acho que um artista no Brasil, ele tem a obrigação disso. Infelizmente, eu chego à conclusão que a minha dança ela clama por direitos humanos o tempo todo, por direitos humanos, por bem viver, por viver com dignidade, por direitos básicos. Eu acho que a minha dança não é mais só sobre a minha pessoa, sobre a Luzia. A Luzia talvez, essa palavra é horrível, mas é um veículo, sabe? Um veículo mesmo, sabe? Eu uso muito a dança como esse campo de batalha para, de alguma forma, transformar o que eu não acredito que possa mais dar conta do que a gente é, como as injustiças sociais. Eu estou aqui em Teresina e eu vi ontem, e eu fiquei muito impressionada quando eu vi a matéria sobre os motoristas de ônibus, né? E aí um motorista, um senhor bem cansado, falou assim, a nossa luta é para que a gente chegasse aos R$2.000. Aquilo assim, sabe, foi uma facada no meu peito. Eu disse, hã? Um motorista de ônibus ganha R$2.000 em Teresina? Gente, como é que pode? E isso para mim tem muito a ver com dança, sabe? Tem muito a ver com como esse estado e como esse país lida com as necessidades mais básicas das pessoas, como o transporte. Como esses homens transportam pessoas com tanta responsabilidade ganhando tão pouco. R$2.000 eu acho que não é um brinco para essas mulheres desses políticos, não é um sapato. Você acabou de ver eu não consigo não falar de política, sabe? Eu não consigo não ficar atenta a isso. Então, de repente,
eu perceber que os motoristas de ônibus ganham esse salário absurdo na minha cidade, e eu vejo que eu tenho que seguir dançando, sabe, para falar também sobre isso. E se for necessário, a gente tem que falar sobre isso. Então, talvez o meu trabalho tenha, nos últimos anos, se resumido um pouco essas causas, né, essas lutas, né, especialmente a luta pelos moradores do Lagoa do Norte, pelas mulheres. Mas eu sinto que eu estou no caminho certo. E eu sinto que, ao mesmo tempo que eu tenho essa batalha na minha dança, que eu uso a dança como esse campo, né, de projeção e de luta, eu também não desisto da poética, né? Eu não desisto dos traços, das linhas, do que tem lá ali na dança, que também para mim é muito interessante, que é o que me faz ser muito apaixonada pela dança, né? Então, ao mesmo tempo que eu me preocupo com essas questões básicas, mas que no Brasil está cada vez mais necessário a gente olhar para isso, eu tenho esse olhar para a dança como um campo também de poesia e de um campo, um lugar que mostra a que eu vim aqui nesse mundo, sabe? Por que eu vim justamente para o Piauí? Por que eu vim? Porque todos nós temos essa questão de existência, né? Eu passei muito tempo assim pensando, nossa, mas por que eu tinha que nascer no Piauí? Não, eu adoro o Piauí, mas eu pensava assim, porque existem branquitudes e branquitudes, negritudes e negritudes. Uma mulher negra artista no Piauí é diferente de uma mulher negra artista em Salvador, no Rio. Quer dizer, em alguns lugares ela tem muito mais oportunidade, mas eu tenho uma sensação que o Piauí é um estado que suga a gente, sabe assim? Sabe, você tá sempre dentro dele. E aí, às vezes, eu compreendo que é isso, eu tinha que ser piauiense mesmo, e talvez eu não consiga mesmo fazer meu trabalho ser conhecido nacionalmente, porque muitos artistas têm esse desejo, eu tenho também, hoje menos, hoje eu tenho mais o desejo de conseguir que os moradores do projeto Atingidos permaneçam lá. É um desejo assim, se com a minha dança eu conseguir uma vez, de alguma forma que a prefeitura abrisse espaço, dialogasse com eles, eu sinto que é mais por aí, sabe? Que eu acho que a minha dança busca isso, ela busca, o que eu desejo é isso, é uma igualdade, sabe, de direito para pessoas e corpos tão diferentes. Nossa, eu estou amando muito o projeto Mulheres Negras Desobedientes, e eu acho que ele vai ser um projeto que vai demorar bastante tempo na minha vida, porque ele é um projeto que eu estou falando ali de muito do que eu sou, porque tem um processo na minha vida, tipo assim, até 40 anos eu não sabia que eu era uma mulher negra, é incrível isso, eu não sabia que eu era uma mulher negra, eu só via como as coisas lidavam quando era comigo, como a coisa era diferente, como eu era tratada diferente, mas eu não, sabe, eu acho que eu me escondia um pouco da minha família, do que eu tinha um pouco de medo, isso demorou, foi assentando essa ideia de que eu sou uma mulher negra do estado do Piauí, artista, né? Então, esse projeto ele tem me possibilitado muito, assim, me enxergar na outra, me ver na outra e trabalhar essa dança, né? De como uma mulher negra dança, porque quando uma mulher negra aparece em cena, ela traz todas essas semânticas, né? Antes da minha dança chegar, a mulher negra já chegou. Antes de eu começar a me mover, a mulher preta já está ali no palco, que sou eu, né? Como aquilo que Fanon diz, Francis Fanon, ele disse, esperei por mim o tempo todo, é uma coisa assim, e eu nunca chegava, sabe? É como se eu mesmo, Luzia, estivesse embaixo dessas tantas camadas, né? De negro e raça e região e pobreza, e aí eu acho que esse projeto ele tem me ajudado. É como se fosse uma constelação mesmo, assim, familiar, digamos assim, de olhar para mim, para os meus antepassados, meus ancestrais. Semana passada eu estava com a tia Mundoca, que é a mulher mais velha da minha família, irmã do meu pai. Eu percebo como essas pessoas me fortalecem, me enfraquecem também, mas me fortalecem muito, né? E aí a ancestralidade como uma dinâmica mesmo de vida, sabe? Como uma dinâmica de revelações. É como se aquilo que olhar para trás te empurra para frente o tempo todo. E eu tenho percebido que o projeto Mulheres Negras Desobedientes, ao tempo que ele lida com questões de agora, ele também lida com questões do passado. Mas eu ia falar, e esse projeto é muito importante, mas só para fechar, eu ia dizer que o projeto Expedições de Dança foi um projeto que me marcou bastante. Porque era um projeto que eu fazia em parceria com a doutora Nédia Guidon, na Serra da Capivara, e que a gente trazia pesquisadores do Brasil todo para olhar para aquelas imagens e ver o que tem ali de dança. E aí a gente conseguiu fazer 3 anos, foi lindo o projeto, ele não morreu, ele continua.
Eu quero muito poder voltar, sabe? Mas é como se eu tivesse feito uma dobra no meu trabalho, assim. Eu vim ali num percurso de pensar em dança, fora raça, fora classe, fora gênero, fora... Agora eu entro nisso para poder voltar para esse projeto, que é Expedições de Dança. Eu acho que foi um projeto que me marcou bastante, assim. Entrar na Serra da Capivara, olhar para aquelas imagens, ver aquelas grandes pedras, se sentir sugada pelas aparições de dança, né? Pensar que esses homens primitivos, há 12 mil anos atrás, eles se movimentavam e era importante para eles, tanto é que eles gravavam aquilo que era importante para eles. Então foi um projeto muito forte, que eu vi a potência do meu estado, né? Que eu vi a potência desses homens que passaram homens que eu digo a espécie humana, né? Que passaram por aqui e que dançaram, que se movimentaram e que era importante isso. Que a dança era importante. A dança estava no seio dessas comunidades autóctones, né? Ela estava no cerne dessas comunidades. Então, foi um projeto que mexeu muito assim, com a minha ancestralidade, para além disso, para além de raça, para além de gênero, que me colocava mesmo na espécie humana. E aí é um projeto que me marcou muito, Expedições de Dança, que eu quero voltar. Eu adoro esse nome, Desobediência, e muitos autores têm falado sobre desobediência, especialmente os decoloniais, mas como eu falei no dia da abertura, né, eu insisto que quem me deseducou sobre a desobediência foi a professora Maria Sueli, aqui do Piauí, foi a Lúcia Maria, que me mostra assim, sobre desobediência, e eu li um artigo muito interessante na época da pandemia, que veio numa coletânea de documentos chamada Sopa de Wuhan, uma coisa assim. Ela trazia Maria Galindo, ela é militante, ativista, escritora, ela traz acho que ela é boliviana, se não me engano, ela traz um texto que ela diz assim: desobediência, por tua causa eu sobrevivi. E aí eu li o texto todo e ela sugere que a gente comece a se abraçar, isso em plena pandemia, né? Por que a gente não se abraça? Por que a gente não começa a lamber os nossos mortos? Desobedece total, né? Mas eu sei que existem muitos autores falando sobre desobediência, mas eu prefiro sempre ouvir a voz das mulheres, mesmo entre os autores coloniais. Porque quando a gente está na academia, e eu acho que mesmo fora dela, né, é visível como, se você tem um corpo biologicamente masculino e você performa o masculino, você é mais escutado, você é mais respeitado. Então, colocar a voz da mulher na minha escrita, não que eu não traga homens, eu trago homens, sempre vou precisar de homens, trazer os homens, mas na minha tese eu estou trazendo os homens entre parênteses, a minha tese toda escrita no feminino, e aí, como a gente foi, né, a vida toda, porque o masculino não é neutro. Mas a desobediência, para mim, ela começou muito cedo, como eu te disse, assim, até os 40 anos eu não sabia que eu era uma mulher negra, mas eu só sabia que eu ia lá e enfrentava, eu ia lá e fazia. Eu ia lá e desobedecia de algum jeito, né? E a desobediência nesse projeto, ela é tratada, ela é considerada como uma estratégia de sobrevivência dos nossos corpos, né? Como é que a gente consegue desobedecer a grande mídia nacional e fazer um projeto como esse aqui? Porque isso também são pequenos, grandes atos de desobediência, né? Como é que a gente não vai dormir apenas com Boa Noite do William Bonner, porque não dá conta mais aquele Boa Noite. Antigamente, quando o homem branco, cis, na Rede Globo dizia boa noite, agora não é mais boa noite, né? Nossa noite continua e a gente quer desobedecer tudo isso. E aí eu percebo que a necessidade de desobedecer nos grandes atos e nos pequenos atos, né? Eu lembro de Trindade, quando ela dizia boa noite a todas, e aquilo já era uma coisa aqui em Teresina, né? Porque não se falava na presença da mulher. Então eu vejo que não se considerava a presença da mulher. Nós fomos sempre colocadas entre parênteses, né? E a gente percebe que não existe neutralidade na linguagem também. Então, para mim, essa ideia de desobediência é como estratégia de sobrevivência e de existência, do jeito que eu sou, né? E aí eu tenho trazido a professora Letícia para ser uma das madrinhas do projeto, a professora Sueli, a Maria Lúcia e tantas outras mulheres que vão chegar e vão desobedecer da sua forma. Às vezes você não consegue desobedecer totalmente, né? A gente não consegue. Mas quais atos, por menores que sejam, que podem, de alguma forma, fazer com que o mundo respire? Porque como está agora não, a gente tem essa ideia de achar que tudo é agora, não. No mundo só é possível que a gente, não sei, mas trabalhe com um pouco de justiça, sabe? De igualdade racial, com um pouco de desobediência. Porque
existiram épocas que as leis, que era legal escravizar, que era legal surrar escravo, que era totalmente legal. Existiram épocas que estava dentro da legalidade. Então, os negros, as pessoas negras, elas tinham que desobedecer e fugir, né? E ontem a menina, a Chiquinha, a moça que fez a trança, a oficina de trança, ela estava explicando que na cabeça das mulheres, na trança, na Go, elas faziam os mapas, né? Para onde estavam indo os fugitivos, né? O percurso do quilombo. É muita desobediência no corpo, né? Assim, então eu vejo a desobediência como um suspiro, sabe? Em busca de liberdade, de igualdade, de reconhecimento, de existência das nossas comunidades negras, pobres, marginalizadas, a comunidade LGBTQIA+, menos X, todas as comunidades que são de alguma forma invisibilizadas, sabe? Mortas. É preciso desobedecer à morte desses jovens de 15, 16 anos negros pela polícia. É preciso desobedecer à polícia urgentemente. É preciso. Nós não podemos mais achar que essa polícia que está aí, que mata, que ela está legal, né? Então a gente tem que desobedecer. Se a polícia que mata jovens negros é legal, a gente precisa desobedecer. Com certeza a gente precisa desobedecer. Então eu vejo a desobediência como nesse lugar mesmo, sabe? De estratégia de sobrevivência. Para nós, pessoas negras e pobres, nordestinas, é isso. Então, assim, na verdade, eu sempre quis estudar dança, né? Quando eu me entendi que eu era da dança, vai ser até o fim assim. Então, que eu era da dança. Então, eu sempre quis estudar dança. E aí, eu passei o maior tempão sem estudar, porque eu tive filho, eu tive que coreografar, dançar. E assim, tem uma coisa na minha vida que eu queria fazer educação física, só que na época aqui tinha que fazer um teste de nado, né? E eu não sei nadar, então eu afundava. Eu nunca passei nesse teste, era um trauma para mim. Então, eu acabei fazendo graduação em artes, né? E aí me formei em artes visuais e eu já me interessei muito. Assim, eu sempre gostei muito de estudar, mas aí ficou uma coisa mais forte. Aí a professora Zazilena Luzia faz uma especialização na UFP, aí eu fiz especialização em arte e educação, e aí depois eu já soube que tinha essa especialização em dança. E aí eu pensei, nossa, será que eu consigo entrar? Para mim era um sonho, né? Pisar na Universidade Federal da Bahia, onde tudo começou, onde há mais de 50 anos se criava o primeiro graduação em dança do Brasil, na UFBA, era um sonho para mim, aquelas figuras todas que eu já lia, tinha sonho de chegar perto, assim, era um sonho, e aí eu entrei na especialização. E aí, quando eu entrei na especialização em dança, eu conheci a UFBA e a UFBA me conheceu. A UFBA começou, eu fui a primeira pessoa a fazer especialização em dança pela UFBA aqui. E aí, quando eu comecei a fazer especialização em dança, eu fiquei tão alimentada que eu criei um projeto chamado, que eu criei expedições, as expedições de dança. E aí eu já trouxe os primeiros pesquisadores, foi a professora Lenira, a Adriana Bittencourt, Maíra, vários professores vieram para cá, né? E aí eu já entrei no mestrado em sequência, muito alimentada, né? Então eu criei fórum de dança, muito alimentada pelas pesquisas acadêmicas, o fórum de dança. Não sei se vocês lembram desse projeto que foi feito aqui em Teresina há vários anos, foram 5 edições do fórum, né? Essa nossa penúltima edição é muito linda, ela dizia assim, quem dança aqui? Acionava o olhar para o bailarino piauiense, né? Que a gente tem a mania de dizer o bailarino local, né? E é local, mas é universal também. Foi muito lindo o fórum e a gente sempre trazia pesquisadores da universidade. Então eu sou absolutamente encantada com a pesquisa acadêmica em dança, em arte, eu sou absolutamente encantada. Hoje em dia eu já leio tudo, mas assim, eu passei uma época da minha vida lendo muito, muito dança, especialmente no mestrado. E aí, no mestrado, como eu te falei, eu criei expedições de dança, criei fórum de dança, criei um projeto chamado Terremoto, porque eu estava em Salvador e aqui em Teresina teve um terremoto. Falei, eu vou fazer um projeto que de repente pode acontecer a qualquer momento. Então as pessoas vinham e dançavam a qualquer momento aqui em Teresina. Comecei a construir o banho de sangue também, muito alimentada, não só pelas realidades horrorosas que estavam acontecendo aqui, com a morte de várias mulheres, mas também muito alimentada por ativistas que eu estava lendo, né? E aí, agora no doutorado, a pesquisa acadêmica, ela me alimenta de um jeito assim que eu não sei mais nem onde começa o trabalho artístico e onde começa o acadêmico e onde se encerram, sabe? Eu sinto que é uma coisa muito borrada, sabe? Onde começa um e onde termina o outro. Inclusive, o meu grupo de estudo, o LabSat,
grupo de estudos coadaptativos em dança, a gente pesquisa justamente isso, essa fronteira que é borrada entre pesquisa acadêmica e pesquisa artística. E aí, no mestrado também, eu criei um espetáculo chamado A Luzia, que é referente para a primeira mulher, ela passou muito tempo sendo o primeiro crânio mais antigo do Brasil, a mulher Luzia, a mulher negra, que, inclusive, a Luzia, eu estou percebendo que ela é uma mulher desobediente, porque, mais uma vez, eu fico fuçando nas palestras do professor Walter Neves, ele falando que não dá para garantir que a cor da pele dela era negra. Dá para garantir que ela tem feições negroides, que ela tem a boca larga, o nariz já tem tudo isso, mas não dá para garantir a cor da pele. Então, ela tem feições de negra, mas ela pode ser uma mulher de pele branca. Então, ela está sempre me surpreendendo. E a pesquisa acadêmica, ela me sustenta, sabe, teoricamente, para a construção de dança mesmo, sabe? Porque dança não é só sobre o passo, sobre o movimento, mas isso é sobre eu acho que é sobre uma condição de corpo ali que vai muito a partir de um entendimento do que a gente está querendo fazer. Por exemplo, esse espetáculo do Crânio da Luzia, é porque eu não consegui mais colocar essa pesquisa da Luzia no livro, porque é como se o professor Walter Neves e a Niede Guidon dissessem duas coisas diferentes. E eu estava muito trabalhando na ideia da Niede, quer dizer, numa temporalidade que ela sugeria, de um jeito de como é que esses homens chegaram aqui na América, que ela sugere. Quando você vai para a Luzia, você teria que ir para outra abordagem teórica, e eu não sou da arqueologia, eu não sou, né? Então eu fiquei com muito medo, assim, fiquei com medinho. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, então vou fazer um espetáculo. E aí esse espetáculo, eu danço esse crânio que foi encontrado por uma pesquisadora, que eu não lembro o nome agora, mas quem tratou esse crânio, quem tirou esse crânio do esquecimento foi o professor Walter Neves. Ele inclusive, batizou esse crânio com o nome de Luzia, a Lucy do Brasil, né? E aí eu danço esse crânio, e esse crânio vai me levando cada vez mais para lugares próximos e longe. E aí acontece aquele incêndio no Museu Nacional e ela resiste, ela enfrenta, a mulher enfrenta o tempo, enfrenta o fogo. Esse crânio, ele ainda me suga, assim, ele ainda me chama para dizer assim, ó, ainda estou aqui, ainda quero... E é assim que eu sinto que a pesquisa acadêmica e a artista convergem, assim, no meu trabalho. Talvez porque, por exemplo, eu sou uma bailarina que eu não faço medicina, talvez até, eu acho que qualquer área que eu fizesse, porque às vezes eu acho que tem muito a ver, porque eu estudo dança e aí a coisa vai mesmo, né? Mas eu acho que qualquer área que eu fizesse, eu conseguiria, não por uma inteligência minha, mas é porque a dança proporciona que a gente faça essas conexões, sabe? Um dos maiores exercícios que eu tenho feito, que eu tento fazer, é como é que eu conecto algo que não tem nada a ver com dança. Porque eu acho que tudo tem a ver com dança. A própria organização desse espaço, tudo tem a ver com dança, tudo me remete, não que eu seja a louca da dança, né? Não é isso, mas é que me remete ao movimento, a calor, a intensidade, a duração, a organização, sabe? Tudo para mim é muito dançante, assim. E eu acho que é assim que eu consigo fazer com que textos me ajudem a elaborar sistemas coreográficos mesmo, sabe? Que me ajudem a construir coreografia. Para um espetáculo de dança que eu vá assistir, assim, meu ou de qualquer outra pessoa, mas eu queria falar muito do que eu olho, né? Porque se falar de mim, eu vou falar mal de tudo que eu faço, mas do que eu olho, eu percebo de dança, eu sinto que tem que ter um corpo, no mínimo um corpo, porque existem até coreógrafos que trabalham com objetos coreográficos, mas eu gosto muito do corpo, gosto muito de ver um ser humano ali em cena, sabe? De ver o corpo em movimento. E aí a gente tem que pensar que esse movimento podem ser de várias formas, inclusive o não movimento é movimento. Mas o que me interessa no espetáculo é eu sentir que aquele corpo sabe muito o que está fazendo. E eu senti que ele já fez tantas vezes que parece que não é nada, mas que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, que ele já fez muitas e muitas e muitas vezes. Que ele sabe que aquilo ali não é uma brincadeira, que aquilo ali não é apenas sobre aquele corpo, mas que ele quer lançar aquilo no mundo como um novo jeito de pensar a partir de agora. Então, eu não vou te dizer assim, porque às vezes, qualquer coisa que eu vá te dizer, tipo, tem que ter tal música, tem que ter uma experiência, eu sinto que precisa ter um corpo, eu gosto muito da presença do corpo e que esse corpo saiba muito bem o que ele está fazendo. Isso para mim basta muito, assim, para que o trabalho de dança aconteça. Então aí vai que
A questão de luz, de som, tudo isso para mim é menor, porque eu vou olhar muito para aquela experiência ali, para aquela movimentação, de como aquilo. Eu lembrei agora de um espetáculo que eu assisti chamado Piranha. Eu não estou lembrando o nome do bailarino agora, foi no Junta, que ele só movia essa parte do peito, assim, só o peito, que, sabe, era tão forte, era tão, sabe, tinha ali um trato, uma qualidade, uma seriedade, sabe, um rigor naquele treinamento, naquele processo ali, que quando ele chegou ali, fez pouco tempo daquilo, já deu, sabe? Então, para mim, é muito isso, assim, eu senti que aquele corpo sabe exatamente o que está fazendo, que ele não está só ali porque é legal ser artista, né? Mas ele está ali vivendo uma coisa que ele sabe, que é muito, eu gosto muito disso, do rigor, sabe, de sentir que tem ali um rigor naquela presença. Eu acho que não. Eu só vim descobrir a dança aos 15 anos, né? E essa semana eu encontrei minha tia Mundoca, que ela foi uma mulher que me incentivava, ela me colocava, assim, minha mãe lavava roupa em uma pedra, ela me colocava e pedia para mim dançar e cantar. Eu era uma criança muito chorona, mas também muito feliz. Mas eu acho que eu nunca imaginaria que a dança fosse ser o meu caminho, sabe? Eu acho que se não fosse a dança, eu seria, nem sei o que seria de mim, assim. Eu não queria existir, Para mim só tem sentido a minha existência com a dança. Só tem sentido isso, sabe? Eu acho que eu como criança, eu nunca imaginaria que eu ia ver aquela sala de dança, aquele espelho, e ia me sentir tão sugada como eu me senti a primeira vez aos 15 anos, na Academia Agitate. Eu vi essa sala e aquilo me sugou, eu sempre digo, eu nunca mais voltei ao normal. Eu nunca mais quero voltar ao normal, porque eu acho que o meu normal é esse. Então eu não sei viver sem dança. Eu não sei mesmo, assim, não sei.